São José dos Pinhais, nós vamos agora para Rio Branco do Sul, também ao vivo, região metropolitana de Curitiba. Por lá, Douglas Bandeira e o nosso querido Ivan Pereira fazendo as imagens. Teve acontecimento estranho por aí, hein, Douglas? Passaia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a gente conversou hoje um pouco mais cedo com o João Helving dos Santos, tá? E é o seguinte, o João Helving dos Santos é um rapaz que trabalha numa indústria madeireira aqui no município de Itaperuçu. E ele, na verdade, era o braço direito do patrão dele, para você ter uma ideia. Ele fazia tudo que o patrão precisava, administrava o local, tomava conta dos funcionários, os pagamentos, enfim. Era o braço direito dele. Só que o patrão estava aí, alguns meses atrás, com um problema de pagamento para os funcionários. Aí o pessoal estava meio revoltado por lá, viu, Passaia? E aí quem tinha que resolver esse problema para o chefe era esse João Helving dos Santos que nós conversamos hoje um pouco mais cedo. E ele foi tentar resolver esse problema, só que ele acabou causando outro problema para ele mesmo. O João Helving, lá no dia 26 de junho desse ano, ele quase foi morto numa tentativa de homicídio cometida por 2 homens que esperaram ele dentro da residência que ele morava lá nessa madeireira, ali na estrada do Pocinho, em Itaperuçu. Esperaram ele dentro dessa residência e acabaram esfaqueando esse homem várias vezes, quase que ele morreu. Foi parar no Hospital do Trabalhador, ficou lá 11 dias internado, 8 dias na UTI, várias cicatrizes nos braços, no rosto, perdeu 3 dedos ao total e ficou um tempinho ali parado e hoje não consegue trabalhar até porque perdeu o movimento da mão esquerda. E Passaia, é o seguinte, nós conversamos hoje um pouco mais cedo com essa vítima que, graças a Deus, né, conseguiu sobreviver e contar para nós exatamente o que aconteceu com ele. E ele vai falar o seguinte, Passaia, nessa primeira entrevista, vai contar exatamente o motivo dessa tentativa de assassinato. Portanto, eu vou pedir para a produção colocar o primeiro trecho que ele conversou conosco. O motivo, Passaia, você vai ver, uma simples questão de atraso de salário, que na verdade não era ele que estava devendo atraso para o funcionário, era o patrão, mas quem levou a pior foi o próprio funcionário. Veja aí. Tudo entre 5 e 10 certinho, ele pagava certinho, entendeu? Houve uma falha, que a falha é humana, não existe ninguém correto, né? Então ele passou para mim, né? Que na próxima sexta-feira ia lá acertar com todos nós. Não é só com todo mundo. Como já era o dia 26, né? No dia do acontecimento. Então já estava atrasado, que o pagamento entra no dia 10 e dia 5. Mas ele não estava correndo, ele estava correndo atrás do dinheiro, não correndo de nós. Porque, na verdade, ele dava a situação para mim todo dia, para mim passar a situação para os funcionários dele no mato também, né? Então eu entrava em comunicação. Ele ligava para mim, eu já entrava em comunicação de tarde com o pessoal tudo no pátio. Na hora que eles chegavam encostando as máquinas, todo mundo, eu chamava, fazia aquela reunião do pessoal, ó, o homem passou isso, isso e isso. Esse homem, tá, que ele morava nessa madeireira, na verdade é assim que acontece na maioria dos casos, né? Os funcionários moram nessas madeireiras no interior do Paraná, nessas grandes empresas, e no final de semana eles vão para casa. Portanto, ele tinha ali uma residência dentro do galpão da madeireira e esse crime todo aconteceu quando esses 2 homens, esses 2 criminosos, fizeram uma espécie de tocaia. Esperaram ele dentro do quarto e quando ele entrou, não teve nenhum tipo de conversa, nem diálogo, não teve nada. Simplesmente já começaram a apontar a faca para ele e tentar matá-lo na sequência. Veja. Quando eu cheguei em casa, já vai uma faixa por umas 6h30 da manhã que eu cheguei, que eu abri a porta da minha casa, que eu entrei para dentro, os 2 já estavam me esperando dentro do quarto. Até, na verdade, tem foto, tudo, vídeo, desde tudo que me pegaram dentro do quarto. Eles falaram alguma coisa quando te viram? Não falaram nada. O que eles fizeram? Só falaram que puxa-saco tinha que acertar dessa maneira. Só isso. Não falaram assim, viu, vamos fazer isso pra você, vamos, não vamos. Quando eu recebi o primeiro pacote, eu falei assim, você larga a mão de puxar o saco do teu patrão. Foi a única coisa que eu escutei eles falar. Olha só, o João Helving dos Santos, ele foi, portanto, esfaqueado por 2 homens. Nós já temos a identificação deles, eu vou falar já, daqui a pouco vocês vão ver a imagem deles. Esses 2 homens, Asséculo Wilson Belemer e Odair de Macedo Lima. O Wilson e o Odair, eles eram funcionários da madeireira, mas também tinham um vínculo um pouco maior com a vítima. Isso porque eles eram amigos de infância desse homem que quase foi morto por eles. Ou seja, quem arrumou emprego na madeireira foi a própria vítima. Quem os conhecia desde pequenos ali, ó, na verdade os 3 eram amigos lá na cidade de Itaperuçu, onde eles cresceram. Ou seja, amigos de infância que se desentenderam por conta de salário e aí 2 quase acabaram matando um. E ele confirmou isso para nós, essa relação de amizade que eles tinham, que foi detonada, né, depois dessa tentativa de homicídio. Veja aí. Nós te criamos junto para começar. Moramos de vizinho de muro, de cerca, lá em Tunas.
Esse que eu fiquei mais admirado, eles me faziam um papel desse, sendo meus conhecidos, faziam um papel desse aí. Porque os estranhos mesmo, lá na vila onde eu parei, na fazenda onde eu trabalhei, ninguém entrou com reação contra eu, que nunca me viram na vida. Durante esse tempo que eu estava na empresa ali, que me conheceram. Quem arrumou esse emprego para eles lá na empresa? Fui eu. Eu falei com a empresa, como a empresa estava precisando de funcionário, eu falei com a empresa mandou recolher eles. Entendeu? Imaginou que pudesse acontecer isso com você, João? Vindo deles ainda? Nunca imaginava, né? Não tinha nem por onde, nem sonhava um troço desse. Jamais pensaria. Muito bem, a partir desse dia, a delegacia aqui de Rio Branco do Sul começou a investigar esse caso, abriu um inquérito policial e começou a ir atrás desses 2 homens que esfaquearam ali a vítima. E adivinha? Eles conseguiram prender. Esse crime aconteceu lá no dia 26 de junho e agora esses 2 homens já estão disponíveis à justiça. Nós vamos conversar agora aqui com o delegado Dr. Rafael Bacelar, que foi o responsável por essas prisões. Doutor, nós já temos, portanto, a identificação dos 2, né? Que o Acéculo Wilson Belemer e o Odair de Macedo Lima, os 2 homens que esfaquearam o João Helving dos Santos. Foram presos, onde eles estavam e o que eles disseram para o senhor quando vieram aqui para conversar tete a tete aí com o pessoal das investigações. Boa tarde. Boa tarde. De fato, nós acompanhamos o caso desde o início, identificamos os 2 indivíduos criminosos, representamos ao Poder Judiciário pela prisão preventiva deles, eles estavam foragidos, mas após algumas diligências, logramos cumprir o mandado de prisão do Odair no município de Tunas, aqui no Paraná, cerca de 80 quilômetros aqui de Rio Branco do Sul, na quarta-feira, e também, felizmente, em data de ontem, cumprimos o mandado de prisão do Wilson, né, também aqui em Rio Branco do Sul, numa residência que não era dele, ele estava foragido também. São 2 indivíduos de altíssima periculosidade, constam com uma vasta ficha criminal, aí ambos. Inclusive o Odair já tem uma condenação anterior pela prática do crime de homicídio, além do crime de porte ilegal de arma de fogo. Então são indivíduos realmente perigosos e consta das investigações que eles estavam, inclusive, ameaçando a vítima e os seus familiares, mesmo após a prática do crime, o que fez aumentar ainda mais a necessidade de que fossem presos preventivamente. Então, doutor, eles falaram aqui na delegacia sobre a motivação, eles confessaram o crime. O que eles disseram aqui para os investigadores? Tudo girou em torno de uma suposta dívida no valor de R$500, que o chefe, o patrão do João, da vítima, teria para com esses 2 indivíduos presos, né? E eles foram cobrar essa dívida de R$500 desse indivíduo, a vítima, né, o João, e no calor da discussão eles acabaram desferindo diversos golpes de facão contra o João. Foram ferimentos muito graves, o João chegou a perder alguns dedos, o movimento das mãos, só não morreu porque foi prontamente atendido. Foi um crime brutal, né? Muito sangue, muitos golpes, mas felizmente o crime já está esclarecido, os 2 indivíduos já estão presos e à disposição da justiça. Acreditamos que nos próximos dias devam ser denunciados aí pelo promotor de justiça. A forma como tudo aconteceu, a questão da tocaia, a questão das facadas, diversas facadas, 2 contra 1 ali, isso pode agravar a situação deles diante da justiça, doutor? Sem dúvida, o juiz, né, o promotor vão saber com certeza trabalhar essas questões, mas tudo isso faz aumentar a periculosidade dos indivíduos, né, porque eles realmente teriam feito uma campana, uma tocaia, aguardaram e desferiram diversos golpes que acertaram regiões vitais do corpo da vítima, como o crânio, a face, né, a vítima tentou se defender de alguns golpes, quase morreu. Então foi uma tentativa de homicídio brutal, de fato, mas felizmente os indivíduos foram identificados e presos pela Polícia Civil. A questão das passagens pela polícia também anteriores, as condenações, inclusive, que um já estava cumprindo uma condenação, né, também complica? Sem dúvida, né? Deverão, nos termos da lei, ser considerados como indivíduos tecnicamente reincidentes, né? Deverão, caso condenados, ter suas penas aumentadas aí por sua excelência, o juiz. Uma pena aproximadamente de quanto tempo? O homicídio, considerando que teria sido qualificado aí pela torpeza e pelo recurso que dificulta a defesa da vítima, no nosso entender, da Polícia Judiciária, ter-se-ia uma pena de 12 a 30 anos com a causa de diminuição da tentativa, né? Mas ainda assim é um crime grave, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação no Tribunal da Massa. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Pois é, Passaia, portanto, esse crime está resolvido aqui pela Delegacia de Rio Branco do Sul, uma tentativa de homicídio, né? E aí a gente resume entregando para você o seguinte: o cara foi lá, fez tudo pelos amigos, né? Arrumou emprego,
cresceram juntos, mas na verdade, quando colocaram dinheiro no meio ali, ó, acabaram confundindo quem era o patrão de quem e quase mataram o sujeito. Pelo menos está vivo e eles agora estão à disposição da justiça e vão pagar por essa tentativa de homicídio. Amigos da onça, né, Passaia? Baita amigos da onça. Contigo. Aquele ditado, né? Dinheiro é poder. Quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Aí você vai saber o real significado da essência daquilo que existe em alguém.